Então vamos lá, pessoal, vamos ver agora mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês aqui sobre o sinal de uma função, no caso dessa função f aqui, que está sendo representada nesse plano cartesiano. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte, ó. Repare que nós temos alguns pontos aqui, ó, que estão sobre o eixo x, e esses pontos aqui que eu estou representando por A, B, C e D, nada mais são do que as raízes dessa função. Tá? Também chamados de zeros da função. Feito como assim? Olha só, raiz de uma função é o valor do x que faz com que a função assuma valor exatamente igual a zero. Ou seja, o y será exatamente igual a zero. Por exemplo, ó, neste ponto B aqui, se nós aplicarmos a função neste ponto B, nós vamos ter que f de b é exatamente igual a zero. Portanto, b a gente diz que é uma raiz dessa função. Isso acontece, como falei, né, para o A, B, C e D. Agora, pessoal, entenda o seguinte, ó. Vamos imaginar, por exemplo, um ponto, olhem só, um ponto aqui assim, ó, que eu vou ter, por exemplo, o x deste ponto aqui, ó, representado pela letra E, tá? Então, nessa situação, se nós fizermos f de E, eu não sei quanto é que vai ser o resultado, mas uma certeza eu tenho, que f de E vai encontrar o gráfico aqui e o y correspondente estará aqui assim, ó, f de E, tá? Ou seja, esse f aqui correspondente ao x será um f, no caso, o valor dessa função será um valor positivo, tá? Então é aí que a gente começa a conversar acerca do sinal de uma função. Então repara o seguinte, para qualquer valor aqui, ó, que estiver entre A e B, qualquer valor de x, né, que estiver entre A e B, reparem que o gráfico está na parte de cima do eixo x. Então, para valores que estão entre A e B, nós temos uma função positiva. O mesmo acontece para valores de x que estão entre o C e o D. Notem que nesse intervalo aqui o gráfico está acima do eixo x, então aqui nós vamos ter um intervalo de uma função positiva também. Agora, do contrário, se o valor do x estiver entre B e C, o valor do y correspondente será negativo, tá? Então, para valores de x que estão entre B e C, nós vamos ter uma função negativa. Então, graficamente, é muito simples nós entendermos aí, pessoal, quando é que uma função ela é positiva, ou seja, assume valores positivos, ou quando uma função ela é negativa. Vamos escrever isso daí? Olhem só. Então, para essa função f aqui, ó, nós vamos ter a função, então, f de x sendo positiva, ou seja, maior do que zero, para valores de x que estiverem no intervalo de a, b, ou seja, o x aqui ó, tem que ser maior do que o a, menor do que o b, ou também, né, valores de x que estiverem entre o c e o d. Então, o valor do x aqui, ó, basta que seja maior do que o c e menor do que o d, tá? Agora, do contrário, ó, quando é que a função ela é negativa? Nós vamos ter, então, a função aqui, ó, f de x assumindo valores negativos quando nós tivermos valores de x que estão entre o b e o c, tá? Então, ó, o valor do x tem que ser maior do que o b e menor do que o c. Beleza? Essa é a parte teórica, bem tranquila, acerca do sinal de uma função. Agora, olhem só. Vou pegar aqui ó, uma questão que já foi cobrada aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, uma questão bem interessante, que trata justamente do estudo do sinal de uma função. Na verdade, aqui ó, nós temos o plano cartesiano, nessa questão aqui da Federal de Minas Gerais, e nós temos a representação gráfica de uma função f, tá? Representado pela linha azul, e a representação gráfica de uma função g, que está sendo representada pela linha vermelha, tá? E no caso, nessa questão aqui, o examinador, ele estava querendo saber justamente qual é o intervalo que nós temos aqui no eixo x, que faz com que a função f vezes a função g assuma valores menores do que zero, ou seja, nós temos que procurar, então, valores negativos. Aqui, gente, envolve também matemática básica. Porque nós temos o seguinte, ó, a multiplicação das duas funções tem que ser um valor negativo. No final das contas, gente, a multiplicação de dois números tem que ser um valor negativo. Aí a primeira coisa que você deveria pensar é o seguinte, quando é que nós temos a multiplicação de dois números resultando um valor negativo?
quando o sinal desses valores aí que nós estamos multiplicando, eles forem sinais contrários. Por exemplo, positivo vezes negativo será um valor negativo. Ou negativo vezes positivo será um valor negativo. Sinais iguais, gente, faria com que a função, né, a multiplicação dessas funções, no caso fosse uma função positiva, um valor positivo, que não queremos que isso aconteça. Bom, então nós temos que procurar, gente, o que, né, para essa questão? Valores da função f positivos e da função g negativos, ou negativo com positivo, ou seja, a gente tem que procurar intervalos aqui, ó, que a gente consiga identificar uma das funções na parte de cima, ou seja, uma função positiva, e ao contrário aqui no caso, nós vamos ter uma função, no caso, negativa quando estiver abaixo do eixo x, tá? Então, temos que procurar ali situações contrárias em relação ao posicionamento do gráfico dessa função. Por exemplo, ó, no intervalo que vai de 0 a 1, reparem que a função f está em cima, né, e a função g também está acima. Então aqui nós vamos ter a multiplicação dessas duas funções sendo um valor positivo, que é o que a gente não deseja. Agora, pessoal, reparem o seguinte, ó, do intervalo 2 ao intervalo 3, nesse intervalo aqui, ó, aberto, né, gente, porque não pode ser igual a zero, porque nós não temos sinal de igual aqui. Se não temos sinal de igual, a gente não vai considerar a bolinha fechada. Beleza? O 2 e o 3, por exemplo, não irão entrar nessa solução. Reparem que nesse intervalo de 2 a 3, a função f ela é positiva e a função g ela é negativa. Portanto, a multiplicação dessas duas funções resultará em um valor negativo. Beleza? Se a gente for entre o 3 e o 5 aqui, os dois gráficos estão abaixo, então a multiplicação seria positiva. Agora, do 5 ao 6, no intervalo 5 ao 6, a função g é positiva e a função f é negativa. Então, nós temos aqui um outro intervalo, ó, que faria com que a multiplicação resultasse em um valor negativo. Beleza? Então, nessa questão aqui, nós tínhamos, no caso, a resposta sendo assim, ó. Então, a solução... Vamos colocar ela completinha aqui para vocês, tá? Então, o x aqui, ó, ele pertence ao conjunto dos reais, tal que nós vamos ter o valor do x, então, ó, no intervalo que vai de 2 a 3, ou seja, maior do que 2 e menor do que 3, ou também, tá, nós poderemos ter o x no intervalo de 5 até 6. Então, ou o x aqui, ó, maior do que 5 e menor do que 6. Fechamos aqui a solução. Beleza, gente? Olha só, são vídeos rápidos aí que a gente consegue fazer uma excelente revisão em relação a alguns assuntos. Isso daqui é mais do que suficiente para vocês entenderem, no caso, o estudo de sinal de uma função, principalmente quando nós tivermos questões que envolvem o gráfico sendo representado aí no plano cartesiano. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? A gente se vê nos próximos aí. Um abração, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!